Paz e graça para você. Sou o pastor Zé Francisco. Quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Na carta, segundo escreveu Tiago, epístola do apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 11, nos diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que perseveram, tendo ouvido sobre a paciência de Jó, o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. Queridos, nós temos uma tendência muito grande de, quando estamos enfrentando lutas e problemas e dificuldades, a gente perder a paciência, a gente começa a se desesperar, a ansiedade por ultrapassar os problemas complicados vem sobre nós, e nessa angústia, nesse desespero, perdendo a paciência, a gente deixa de experimentar algo maravilhoso da parte do Senhor, porque na realidade que na nossa paciência nós vamos sermos estruturados. Quando a luta parece não mais acabar, quando você começa a buscar a presença de Deus e parece que as coisas vão aumentando até as lutas, os problemas, na realidade as lutas, as provações que vêm da parte de Deus não são sinais de reprovação. Pelo contrário, as lutas e as provações que Deus manda sobre nós é para nos dar estrutura, capacidade para somarmos experiência, a fim de que, dentro da nossa experiência de vida, possamos sermos úteis pela causa do Evangelho. Então, você que está enfrentando algum momento de dificuldade, de aperto, quem sabe até mesmo com essa crise do governo, não só o salário baixo, mas como alguns desempregados, sem saber de onde tirar o sustento, de onde tirar o necessário para pagar as suas dívidas, as suas contas, que são cotidianas, constantemente você tem. Não se desespere não, porque se Deus te lançou na prova, Ele é o seu Senhor, Ele vai trazer suprimento para a sua necessidade no momento preciso. E é preciso que você se renda a Ele e confie, busque, aproveite a oportunidade que você está passando por esse momento, talvez um desemprego ou qualquer outro tipo de problema que está te causando a mofinação. Busque ao Senhor, peça misericórdia, clame, grite pela presença do Senhor na sua vida, porque nós vemos aqui Tiago falando que isso é, se ele fala que é bem-aventurança, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Há uma felicidade para Deus quando o homem consegue passar pelas provações, pelas dificuldades, pelas labutas da vida, porque na bonança, todas as pessoas, até mesmo que não tem nenhum compromisso com Deus, mas quando ele está vivendo uma vida de bonança, de sucesso, ele até agradece a Deus, ele até fala palavra de exaltação a Deus, mas quando a crise aperta, quando os problemas vêm, só os que têm contato com Deus, só os que têm o Espírito Santo na vida, podem enfrentar situações complicadas, adversidades e escassez, dando glória a Deus. Então, portanto, o conselho de Deus nos nossos corações, por meio dessa palavra, é que olhemos para a paciência de Jó. Jó enfrentou uma situação tão complicada, viveu momentos tão caóticos, seus amigos abandonaram, perdeu tudo que tinha de melhor, ficando só unicamente a esposa, que ainda murmurava contra a situação que ele estava vivendo e até aconselhava ele para que abandonasse a fé.
mas ele permaneceu firme na fé, enfrentando todas as situações, e no final, o Tiago mostra-nos que nós devemos olharmos que vê o final que Deus lhe deu. Realmente Deus, o Senhor, ele é cheio de terna misericórdia, o Senhor age com ternura, ele tem cuidado de nós, quando ele nos lança assim na escassez, nas provações, não é sinal de abandono, mas ele está nos provando, está fazendo com que nós nos entendamos, porque na realidade Deus não precisa nos provar para nos conhecer, ele está exatamente nos fazendo entender que a gente precisa reconhecer Ele como Senhor, que Ele é rico em misericórdia. Então, portanto, não se desespere, continue clamando, continue buscando a Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia. Então, nós encontramos também um texto na Bíblia, onde o apóstolo Paulo, ele também dá conselho a Timóteo, falando acerca disso, acerca da gratidão pela misericórdia. Ele diz assim: sou grato àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel ao designar-me ao ministério. Então, quer dizer, você que tem uma chamada ministerial, olha, querido, agradece a Deus. Mesmo que você esteja passando lutas, problemas, você foi chamado por Ele, escolhido por Ele, te confiou uma responsabilidade tão grande de ser ministro do Evangelho. A palavra ministro, algumas pessoas acabam não entendendo, que pensam que ser ministro do Evangelho é desfrutar simplesmente de prestígio, é desfrutar de um melhor lugar no templo para se assentar, ficar mais visível a todos. Não, querido. A palavra ministro quer dizer servente, é aquele que serve, aquele que tem compromisso com a causa de Deus em ajudar o outro, em orientar o outro. Então, para isso, é preciso somar experiência, e nesse momento de luta, de problema, vem as aflições. Ele disse, mesmo no outro tempo, sendo eu blasfemador, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque, sem saber, fiz na minha incredulidade. Todavia, a graça de nosso Senhor transbordou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso que alcancei misericórdia, para que Cristo Jesus demonstrasse a sua completa longanimidade em mim e servisse eu de modelo quantos hão de crer nele para a vida eterna, ao Rei eterno, ao único, incorruptível e invisível Deus, honra e glória por toda a eternidade. Amém. Há um reconhecimento, irmãos, da misericórdia de Deus sobre Paulo. Reconhecia sua misericórdia, estava aconselhando Timóteo para que perseverasse, fosse lutador, que não se deixasse levar por causa das lutas, dos problemas, até mesmo da enfermidade. A Bíblia mostra que o Timóteo ele tinha uma enfermidade no estômago, e Paulo até aconselhou ele, como na época não tinha os avançados, a medicina não era avançada como hoje, Paulo aconselhou que ele tomasse água, um pouco de vinho, para amenizar um pouco dos problemas do estômago. Mas Paulo aqui estava aconselhando a Timóteo a perseverar, enfrentar as situações
o ministério causa. Causa porque no ministério você vai trabalhar em benefício de outro. Você vai trabalhar para estruturar outro, para ensinar outro, para ensinar outro. A tua vida tem que ser exemplo. Por isso que você precisa ter força para passar pelos problemas, pelas tribulações que a vida proporciona. Então, portanto, não desanime, porque você está enfrentando luta, está enfrentando adversidade, enfrentando crise, enfrentando os problemas, mas você deve ter confiança no Senhor. Ele te escolheu, te chamou. Muitos de nós que vivíamos uma vida totalmente na rebeldia, na desobediência, mesmo assim Deus teve paciência conosco e nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Paulo estava falando aqui do seu testemunho. Antes ele era um blasfemo com relação à obra de Cristo, mas ele zeloso pela sua religião, porque muitas das vezes algumas pessoas, por causa da religião dela, ela ataca o Evangelho, ela incrimina o Evangelho, porque o Evangelho é uma filosofia que combate o pecado. O Evangelho tem dentro de si, não se pode pregar o Evangelho sem combater o pecado. O Evangelho que aceita o pecado, o Evangelho que aceita as falcatruas, que aceita o roubo, aceita adultério, prostituição, drogas, idolatria. Esse Evangelho que aceita isso não é o Evangelho. O Evangelho vem combatendo isso, mas ele vem cuidando daquele que é o praticante disso. O Senhor Jesus declarou que ele ama profundamente o pecador, mas que ele abomina o pecado. Então, assim deve ser todos aqueles que foram chamados para servir o Senhor, principalmente no ministério. Ele deve ter um cuidado incrível para trazer o pecador ao arrependimento. Mas o pecador precisa abandonar as práticas pecaminosas. Por isso que nós sofremos, porque muitas das vezes as pessoas querem servir a Deus, mas não querem abrir mão dos prazeres do pecado. E a gente precisa orientar as pessoas sobre isso, porque Jesus Cristo, ele veio para libertar o homem do pecado, para tirar o homem das garras de Satanás. Então, você está sofrendo por isso, porque você muitas das vezes, como obreiro, você assumiu um compromisso de combater o pecado, e as pessoas, ainda não entendendo, elas acabam se levantando contra você. Ou o próprio Satanás arruma condições para te perturbar, porque ele não quer que você continue proclamando o Evangelho da verdade, o Evangelho genuíno, o Evangelho da salvação. Ele quer que você se deixe influenciar, se deixe levar e desanimar, mas, portanto, o conselho aqui é que você tenha um grande cuidado e vigie bastante, reconheça a misericórdia de Deus. Nós servimos ao Senhor por causa da sua grande misericórdia. Então, o escritor aos Hebreus também falou disso, dizendo que, tendo, portanto, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa fé e perseveramos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Então, querido, e ele diz assim: aproximando-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em momentos de necessidade. Então, querido, essa palavra para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Precisamos reconhecermos que enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, porque assumimos um compromisso de servirmos a Deus. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele intercede ao Pai em nosso favor, intercede em nosso favor ao Pai, e
Ele se compadece das nossas fraquezas, ele sabe que por nós mesmos nós não conseguiremos vencer. E ele sabe perfeitamente disso. Então é preciso que a gente também entenda que a gente precisa do Senhor. Sem Jesus, a gente é perdedor. Sem Jesus não tem condições da gente fazer a obra de Deus. Então a gente precisa dessa comunhão com Jesus e Ele quer cuidar de nós. Mesmo parece muitas das vezes que estamos abandonados, parece que se você olhar para as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus e vai prosperando, vai crescendo, adquire daqui, adquire dali, não olha para isso não, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É nele que está a nossa vitória. Ele sabe daquilo que precisamos e Ele vai mandar no momento certo o suprimento para a nossa necessidade. Não seja um descansado ou preguiçoso. Trabalhe, busque, mas confie no Senhor. Se as portas estiverem fechadas, não tem condições de você estar trabalhando para conquistar os seus proventos, mas não seja desanimado. Agora comece a buscar, comece a armazenar mensagens da palavra de Deus no seu coração e aproveitar essa oportunidade para você fazer a obra de Deus. Que o Espírito Santo coloque nos nossos corações esse desejo, esse prazer em fazermos a obra do Senhor. Confiemos no Senhor, que é rico em misericórdia e é compassivo. Ele tem prazer em nos ajudar, mas também, como mestre, Ele nos põe na prova. Tá? Ele faz com que a gente passe pelos problemas para saber, para que a gente entenda que a gente só vence através da obediência, através do temor e do temor. Então reconheçamos que a misericórdia de Deus está sobre nós e lutemos com paciência, mas com perseverança. E por certo, a vitória vai chegar. Receba essa palavra no seu coração e seja abençoado. Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, está terminando de assistir esse vídeo. Quero pedir sobre ela a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria. Se é um servo teu, o Senhor possa revestir com toda a autoridade e poder, derramando a unção da capacitação, a unção da sabedoria, dando paciência, Senhor, e destreza e capacidade para manusear a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai querido, ser o escudo dessa pessoa, livrando contra todo o ataque do inimigo, contra os dardos inflamados do inimigo, contra as setas, pedradas, que lançam sobre aqueles que proclamam o teu reino. Eu te peço proteção para essa pessoa, eu peço a bênção na família dessa pessoa, na vida pessoal e por onde quer que essa pessoa andar, que ela possa estar compromissada com a tua palavra. Se é um não cristão que ouviu essa palavra, eu peço que desperta-o, faz entender a chamada para a salvação, que o Senhor Jesus é o único caminho, é o único libertador. Opera de uma maneira toda especial e convence essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo e leva essa pessoa ao temor e ao temor e ao encontro real contigo, tornando-se uma nova criatura. Eu abençoo a todos que vão assistir esse vídeo para a glória do nome de Jesus. Amém.